Lucas Lima foi flagrado numa balada durante a madrugada e torcedores do Palmeiras já começaram uma campanha para que ele não jogue mais pelo clube. No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes dessa história. Quero te contar também sobre Germancano. Que história é essa de que ele foi procurado pelos Emirados Árabes? Teria havido uma reunião com o São Paulo? Conversei com o empresário dele e vou trazer todas as respostas desse responsável pela carreira do argentino. Bora falar também sobre o choro de Neymar depois da vitória por 4-0 contra a seleção peruana. Quero te contar sobre uma lista de exigências feitas por torcedores do Corinthians em relação aos dirigentes. Eles não querem mais as amizades determinando quem vai comandar o timão. Vou falar ainda sobre o início muito, mas muito ruim do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Que legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, só pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se e lembrar que ainda tem vídeo hoje no fim da tarde e às 7 horas da noite ao vivo o programa do Nicola para vocês mandarem suas perguntas. Respondo aquilo que eu não souber, repasso para as minhas fontes. Combinado? Bom, bora começar esse vídeo, não sem antes passar uma dica super importante. Esse vídeo é patrocinado pelo Brasino 777, uma das mais modernas e rápidas plataformas de apostas do mercado brasileiro. Você pode apostar em diversas modalidades, entre elas futebol, basquete, tênis e esportes, além de cassino, bingo, roleta e muito mais. E nessa sexta-feira tem 3 jogos da Euro, com Croácia, Inglaterra e Suécia como destaques, além de mais 2 jogos da Copa América, Chile contra a Bolívia, Argentina e Uruguai. Ótima chance para você garantir boas apostas e também grandes lucros. No Brasino 777 você aposta com segurança e mais, com as melhores odds do mercado. Isso sem falar no sistema de bônus, com 200% do valor do seu primeiro depósito. Ou seja, se você depositar R$500, ganha mais R$1.000 em bônus. Também é super fácil fazer depósitos, já que o Brasino 777 aceita até Pix como forma de pagamento. A casa ainda oferece sistema de saques rápidos e suporte de primeira linha ao cliente, para que você tire todas as suas dúvidas ou necessidades. Então clique agora mesmo no link que está na descrição desse vídeo, faça seu cadastro e comece a se divertir com o Brasino 777. Bora começar o vídeo falando sobre a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, que foi encerrada nessa quinta-feira. Queria destacar a derrota do Grêmio para o Sport na Ilha do Retiro. O único gol do jogo marcado pelo Sander, cobrança de falta, desvio no Diego Souza e mais uma falha do Paulo Vitor. Queria destacar o péssimo momento do Grêmio nesse início de Campeonato Brasileiro. São 3 jogos e 3 derrotas. O tricolor gaúcho, que não tem Libertadores para disputar e focaria no Campeonato Brasileiro como um dos favoritos, hoje é o lanterna, com derrotas para o Sport, para o Atlético Paranaense e para o Ceará. O jogo atrasado do Grêmio em relação aos outros é contra o Flamengo, resultado nada otimista. É legal contar para você que o Grêmio até teve a estreia do Douglas Costa, entrou aos 17 minutos do segundo tempo, mas claramente está fora de forma, com bastante coisa a melhorar fisicamente. Mas o grande ponto desse péssimo início do Grêmio tem a ver com o Thiago Nunes, o técnico gremista que tem tomado uma série de decisões equivocadas, como por exemplo, manter o Paulo Vitor no gol e usar o Luiz Fernando como titular. Nenhum dos dois tem condição. Paulo Vitor mais uma vez falhou o lance do gol, tem muita responsabilidade dele. Para piorar, o Thiago Nunes ainda concedeu uma entrevista coletiva horrorosa, apontando uma série de problemas que não existem, respondendo de forma muito grossa, enfim. O Grêmio preocupa nesse início de Campeonato Brasileiro. E eu que imaginava que enfim o tricolor gaúcho brigaria pelo título, nesse momento parece mais brigando contra o rebaixamento. Bora falar agora sobre a seleção brasileira, que fez 4-0 em cima do Peru na segunda rodada da Copa América. Na primeira o Brasil havia feito 3-0 na Venezuela. Os 4 gols da seleção nessa noite de quinta. O Alexandro abriu o placar, o Neymar marcou o segundo no segundo tempo e no finalzinho da partida o Everton Ribeiro e o Richarlison definiram o placar de 4-0. O Brasil é líder e já certamente estará na próxima fase, até porque o grupo é de 5 e 4 passam para a próxima etapa. Queria contar que com o gol o Neymar chegou a 68 gols marcados pela seleção brasileira, muito perto do Rei Pelé, que tem 77 gols com a camisa da seleção. O Neymar tem 68 gols em 107 partidas.
número bastante expressivo. Queria destacar que depois do jogo o Neymar foi às lágrimas durante a entrevista coletiva, ou durante a entrevista pós-jogo. Ele disse o seguinte, abre aspas, meu sonho sempre era jogar pela seleção, vestir essa camisa. Nunca imaginei chegar a esses números. Para mim é até emocionante, porque passei por muita coisa nesses 2 anos, que são bem difíceis, complicadas, e esses números não são nada. A felicidade que eu tenho de jogar pelo Brasil, de representar meu país, minha família, fecha aspas. Entre os problemas vividos pelo Neymar nos 2 anos que ele citou, tem uma lesão que o impediu de jogar a última Copa América, 2 acusações de assédio, além de uma série de críticas que ele sofreu durante todo esse período. Antes de mudar de assunto, só contar que com a vitória o Tite alcançou sua maior sequência de triunfos consecutivos, são 9, igualando ao primeiro momento em que ele chegou à seleção, quando também placou 9 vitórias consecutivas. O grande ponto que eu queria destacar é que as vitórias, essas 9 em sequência atuais, são contra adversários de nível bem discutível. 2 vitórias contra o Peru, 2 vitórias contra a Venezuela, além de uma vitória contra a Coreia do Sul, Bolívia, Uruguai, Equador e Paraguai. Bora falar agora sobre o Corinthians com bastidores bastante agitados. No próximo sábado haverá uma enorme manifestação de todas as torcidas organizadas do clube. E esses torcedores já prepararam um manual de exigências. Algumas dessas exigências bem interessantes. Vou destacar para vocês. A primeira delas, um meia e um atacante para serem contratados agora, um centroavante mais especificamente. Eles escrevem que não precisam ser galácticos, nem grandes nomes no mercado, mas precisam ser bons e dar resultados rápidos, com salários honestos e contratos claros, sem negociatas envolvidas. E queremos agora. Segundo ponto, exigimos que estanquem as contratações na base. Enquanto o time profissional não for resolvido, que não se contrate mais ninguém para as demais categorias. Terceiro ponto, uma remodelação do atual time profissional, de recuperação dos atletas de alto rendimento que não estão rendendo absolutamente nada. Quarto ponto, esse para mim muito interessante. É preciso que a diretoria de futebol seja séria e composta por profissionais técnicos, por gerentes que saibam montar um time. Não queremos mais amigos em cargos técnicos. Só para lembrar que o Corinthians é o campeão dos amigos, porque o presidente é o Duílio Monteiro Alves, que é amigo do Roberto de Andrade, que é o vice, que é amigo do Alessandro Nunes, que é o gerente de futebol, que é amigo do Alessandro, coordenador da base, que é amigo do Danilo, técnico do time sub-23. Qual outra experiência nesse cargo de gerente o Alessandro tem? Nenhuma. Qual outra experiência nesse cargo de coordenador o Alex tem? Nenhuma. Qual outra experiência o Danilo tem além dessa função de técnico do sub-23 que ele acaba de receber do Corinthians? Nenhuma. Então, no Corinthians, prevalece sempre a amizade. O quinto e último ponto, destacado pelos torcedores do Corinthians nesse manifesto, nessa grande mobilização marcada para sábado, é o seguinte: que os meios de comunicação do Corinthians passem a fazer menos piadinhas e memes para se dedicarem mais à transparência prometida, que nunca existiu. E eles citam alguns exemplos. Quem são os jogadores emprestados com o clube pagando salários? Qual o tamanho da dívida? Como é que funciona a documentação com a Caixa no contrato com o estádio? São bons pontos, coisas interessantes que precisam ser explicadas. Bora falar agora sobre Lucas Lima. Lucas Lima, você não se ajuda, né? O meio atacante do Palmeiras foi flagrado numa balada clandestina durante a madrugada. E torcedores do Palmeiras o intimidaram enquanto ele se dirigia da saída da balada clandestina até o carro que o levou embora. O vídeo com essa cena se espalhou e torcedores bem bravos gritavam: "Você vai embora, seu! Você vai embora, seu!" E vários palavrões acompanhando o Lucas Lima, que foi caminhando com cara de preocupado, mas sem responder. Ele ainda entra no carro e ainda tem que ouvir mais algumas coisas enquanto um torcedor tinha o braço no caminho da porta para não fechar a porta e o braço desse torcedor. O Lucas Lima continuou ouvindo as reclamações. Queria lembrar que no ano passado o Ramires também se envolveu em uma polêmica parecida. Ele foi flagrado numa balada, foi muito cobrado por torcedores no dia e depois nas redes sociais. E esse episódio foi determinante para que o Ramires pedisse para deixar o Palmeiras, mesmo tendo contrato longo.
Não acho que o Lucas Lima se importe tanto quanto o Ramires, até porque o Lucas já foi bastante criticado em outros momentos. Jogador contratado em 2018 e que viveu como auge no Palmeiras o ano de 2018, quando ele atuava no time reserva, no time do Campeonato Brasileiro, que foi campeão. Investimento muito alto para pouquíssimo retorno. O Lucas Lima ganha mais ou menos 900 mil, mais ou menos não, ele ganha um valor fixo de 900 mil reais por mês, mas esse valor em muitos meses ultrapassa R$1 milhão. Isso porque são 650 mil em carteira, mais 250 mil direitos de imagem, e o Lucas Lima ainda tem direito a 15 mil reais a cada partida que faz. Se, por exemplo, ele disputa 8 partidas, você multiplica por 15 e vai constatar que o Lucas Lima ultrapassa R$1 milhão por mês. Só para lembrar que ele tem 30 anos de idade, na atual temporada só 8 participações com 2 gols marcados, tem contrato com o Palmeiras até dezembro do ano que vem. Você, torcedor alviverde, o que você faria para que o Lucas Lima fosse embora? Ou será que ele merece mais uma chance? Bora fechar o vídeo falando sobre Germancano, um dos vários alvos do torcedor do Vasco, especialmente depois da derrota da última quarta-feira por 2-0 contra o Avaí em São Januário. O Avaí era o lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, com a vitória foi a 4 pontos, a mesma pontuação do Vasco da Gama. Queria te contar que o Cano tem recebido alguns assédios, entre eles de um time dos Emirados Árabes Unidos. A consulta se deu nas últimas semanas com uma proposta salarial gigante. Ele ganharia muito mais do que os atuais 300 mil reais por mês. Mas, como tem sido de costume, a resposta do Cano foi de que ele tem a intenção de encerrar a carreira no Vasco da Gama, devolver o time à primeira divisão e sair do clube com um busto em São Januário. Ele colocou na cabeça que quer ter uma estátua dele em São Januário como uma forma de retribuição por tudo que ele pretende fazer pelo Vasco. Então, apesar das cifras altas desse time dos Emirados, que não chegou a formalizar uma proposta, mas sondou o atacante, o Cano descartou qualquer possibilidade de transferência, mesmo para ganhar muito mais. Diz que a família está super adaptada ao Rio, ele está muito contente com tudo que tem vivido. Nas últimas horas também surgiu uma especulação de que o São Paulo teria se reunido com um empresário dele, para discutir a possibilidade de contratá-lo agora ou no fim do ano. O que eu fiz? Entrei em contato com o José Constanzo, que é o representante legal do Cano. Ele assegurou que não houve absolutamente nenhum contato dele com o São Paulo ou vice-versa. Reunião, telefonema, e-mail, absolutamente nada. Todas as vezes que conversei com dirigentes do São Paulo sobre o Cano, todas as vezes esses dirigentes não demonstraram muita empolgação. Então é o tipo do boato que parece não fazer sentido algum. Sobre o São Paulo, vale a lembrança de que nessa quinta-feira eu conversei mais uma vez com um dirigente do departamento de futebol e ele disse que não deve haver novidades sobre centroavante tão cedo. Isso por causa da janela, que só reabre em 1º de agosto. Então essa é uma sinalização de que o São Paulo trabalha com a ideia de contratar alguém que venha do exterior. Se contratasse um atleta que já atua no Brasil, poderia inscrevê-lo por agora. Sobre o Vasco da Gama, falei um pouquinho sobre o Cano, quero contar sobre o Marcelo Cabo, muito ameaçado de demissão depois desse péssimo início de Campeonato Brasileiro de Série B. Ele fica pelo menos até sábado, mas se continuar sem resultado, coisa pode estourar pro lado do treinador. Bom, pessoal, eram todas essas as várias informações que eu queria dividir com vocês nessa sexta-feira. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê no fim da tarde com mais um vídeo e a partir das 7 da noite com o programa do Nicola, a saideira da semana. Vai preparando sua pergunta, eu respondo. O que eu não souber, repasso para as minhas fontes via WhatsApp. Combinado? Até mais. Tchau, tchau.